Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. Nessa semana eu tô com um nome que eu sempre quis trazer pro podcast e fazia tempo que não dava certo, e o trem foi indo, e nós estamos aqui agora, que é o Marco Antônio Penati, mais conhecido como Coelho, que é coordenador e gerente do Centro de Treinamento em Recursos Humanos do Departamento de Zootecnia da Exalc. Coelho é formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, também fez mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagem lá pela escola. Coelho, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu estou muito satisfeito em poder participar. Eu conheço você há muito tempo, né? Você sempre com essa ideia inovadora, né? De desenvolvimento. E eu estou muito contente em poder colaborar e participar, né, desse podcast. E para quem não sabe, Coelho é um nome certo lá no Departamento de Zootecnia, no CPZ. Muita gente passou pelas mãos desse cara aqui e hoje vai ser um episódio muito especial. Então você que tá aí do outro lado escutando esse episódio, não sai daí porque tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com o Coelho. Coelho, eu vou chamar você de Coelho, tá? Porque não tem como chamar de Marco Antônio. Não, é difícil pra gente, né? Toda vez que eu trago um exalquiano aqui é difícil. Eu começo chamando pelo nome de batismo, aí vai pelo nome dele, aí vira uma bagunça. O cara fala assim, vamos definir. Vamos chamar de Coelho, chamar de Marco Antônio, Marco Antônio. Mas você fique à vontade, isso aí não tem nenhum problema, não. Aliás, aqui eu sou muito mais conhecido por Coelho do que Marco Antônio, né? Exatamente. E Coelho, pra gente começar essa resenha aqui, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente? A minha família não é de agricultura, né? Eu sempre gostei e resolvi fazer a Exalc. Como eu não tinha nenhuma experiência de campo, né? Porque a minha fazenda não tinha propriedades rurais, eu procurei fazer um estágio, né, que me proporcionasse ter esse contato com atividades de campo. Eu fiz estágio no departamento de química, fiz estágio na entomologia com o professor Nakano, mas eu busquei algo mais prático, né? Assim, não prático, todos eles eram práticos, mas que me desse oportunidade de realizar atividades de campo. Aí que eu procurei o CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas, né? E o CPZ, ele foi fundado em 1977, né? E ele é um estágio que participa muito do sistema de produção do Departamento de Zootecnia. Sim. E com isso eu comecei a ter contato com preparo de solo, plantio de milho, plantio de pasto, manejo de pasto, mexer com os animais. Então eu tive um bom contato através do CPZ. E aí
as coisas foram caminhando e eu acabei permanecendo aqui no departamento de zootecnia, auxiliando inicialmente o próprio sistema de produção, né? E depois nós começamos a trabalhar com essa parte de difusão de tecnologia. Sim. E o que é muito importante aí pro departamento, né, professor? Assim, eu já trouxe alguns CPZistas aqui, né, pro podcast, e todo mundo, assim, inevitavelmente fala da importância que o CPZ teve pra vida, né, deles. Não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Afinal, você pega e assume uma responsabilidade durante a escola, né? Que te faz ter que ser responsável de alguma maneira, né, professor? Então isso é muito importante não só para o profissional, mas também para o pessoal, né? Não sei se o senhor tem essa mesma visão. Sem dúvida, né? O CPZ, ele começou em 1977, né? Com o apoio do professor Moacir e do professor Vidal. Quem começou o CPZ foi o Burg, o Harold e o Manfred. E em cima dos três, o professor Moacir e o professor Vidal incumbia muita atividade de responsabilidades para eles, né? Em todo sentido, como, por exemplo, de planejamento e de execução de atividades, né? O CPZ, ele não prepara você só para conhecimento técnico, né? Ele prepara para você para ter uma visão toda do sistema de produção e de outros fatores, né? Hoje nós temos ex-alunos, ex-estagiários que não mexem mais com zootecnia, mas eles levaram o princípio da dedicação, o princípio da responsabilidade, o princípio da visão como um todo para essas novas atividades, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Tenho certeza que é o principal legado do CPZ, né? Desde quando eu entrei no CPZ, que foi em 2007, a principal atividade era lá no centro de treinamento, né? No CT. Quer dizer, a gente pegava o trator ali embaixo, no departamento, e subia todos os dias lá pro centro de treinamento, né? E aí eu queria falar mais um pouco sobre o CT, que é o grande objetivo nosso aqui, né? E nesse sentido, teria como o senhor contar pra gente um pouco o que é o centro de treinamento, né? Em recursos humanos, e a finalidade da sua fundação. Afinal, já tem algumas décadas, né? Que o negócio lá tá funcionando, e acho que seria legal se eu pudesse introduzir o centro de treinamento pra gente. A história do centro de treinamento, ele começa em 1970, quando o professor Moacir e o professor Vidal resolveram realizar uma intensificação do sistema de produção de bovinos do departamento de zootecnia. Até então, o sistema era tocado de forma tradicional. Então, os dois resolveram administrar e colocar na prática o que eles comentavam em sala de aula. E o sistema de produção evoluiu bastante e começou a despertar interesse de produtores e técnicos. E provavelmente esse pessoal começou a visitar o departamento de zootecnia para conhecer essa evolução. E os professores provavelmente também, né? Eles divulgavam essa evolução através de simpósios, de palestras e outros afins aí. Eu me lembro que eu ajudei muito, mesmo sendo estagiário, a receber essas pessoas. Tinha semana que encostava aqui 2, 3 ônibus cheios de gente para conhecer. O sistema começou com gado e leite. A evolução inicial foi com o rebanho de bovinos leiteiros, que na verdade na época era um rebanho misto, vamos dizer, né? Sim. Assim, servia para o leite e servia para corte também. Mas o início foi intensificar, foi melhorar o sistema de produção de bovinos. Então, isso começou a chamar muita atenção, né? E o pessoal começou a procurar muito isso. E naquela época, as empresas que captavam leite, elas tinham departamentos ou tinham equipes de técnicos que davam assistência aos produtores. E eles sentiam necessidade de ganhar um conhecimento técnico. Então, antes do centro de treinamento, né, o departamento sempre deu palestras, cursos, né, através da FEALC, com a participação do José Carlos de Moura também, né, que ele trabalhava na fundação. Então, eles fizeram muito isso. E aí surgiu a ideia, devido a essa necessidade, de criar o centro de treinamento, que, na verdade, é uma sala de aula, e junto a essa sala de aula tem os alojamentos. Então, os participantes, além de terem as aulas teóricas,
Como eles pousavam aqui, os que tinham interesse, né? Eles participavam do dia a dia da fazenda. Não só do sistema de produção normal, mas eles também poderiam participar das atividades de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que participam dos nossos eventos e ficam aqui, eles têm contato com o aluno, com os estagiários do CPZ, Sim. com o funcionário. Então, existe uma interatividade muito grande nesse sentido aí. Sim. Então, as empresas acharam essa ideia interessante de montar esse centro de treinamento e elas acabaram financiando a construção do centro de treinamento. Então, na verdade, o centro de treinamento talvez seja uma profissionalização, né? Ou criou um departamento, assim, um setor dentro do departamento para organizar melhor essa difusão de tecnologia. Sim. E a primeira turma ocorreu de 17 a 21 de setembro de 1997, com 19 participantes. Então, essa foi a primeira turma. Uhum. E eram turmas, nesse caso, atreladas mais à atividade leiteira. Mas, desde o começo, o centro de treinamento também começou a oferecer eventos relacionados à atividade de corte, de conservação de forragem e outros temas. E é muito interessante, né, conhecer essa história, porque, na verdade, eu vivi também um pouco dessa história, né? A gente lá no CT tinha, inclusive, dependendo, né, de como que era, a gente podia até assistir as aulas se a gente quisesse, né? Assim, era muito aberto isso. Isso eu achava muito legal, porque às vezes a gente tava ali fazendo ordenha e tudo mais, chegava o pessoal que tava na aula, ia lá conversar, né? Porque sempre corria aos finais de semana, né? E aos finais de semana, obviamente, nós estávamos lá, né? Tirando leite, manejando pasto, né? Essa sacada foi muito legal, né? Quer dizer, porque no fundo acaba que esse é um dos principais, na minha visão, é um dos principais diferenciais do CT, porque ali o cara pode vivenciar basicamente o que o cara tá falando na aula ali, né? E hoje, todo esse conhecimento ele já tá, de certa maneira, difundido. Ainda que as pessoas não utilizem na totalidade, ele tá difundido, né? Mas pensar que naquela época isso era uma baita uma mudança de paradigma, quer dizer, chegar 2 ônibus por fim de semana lá, né? De gente querendo conhecer, quer dizer, que tava tendo um alvoroço aí nesse negócio. Era tanta gente que nós tivemos que marcar uma data. Por exemplo, assim, não, é assim, a gente só atende de sexta-feira. Porque senão passava a semana inteira atendendo gente. Sim, sim. Porque era de fato um negócio diferente, né, professor? Você falar em intensificação de pasto em 1970 e 75 era uma coisa de louco, né? O auge disso foi na década de 80, né? E outra, esse conceito de intensificação, ele persiste, né? Não é só a parte técnica, né? Que o pessoal vinha a ver. É o conceito da intensificação. Sim. O CT, para quem não conhece, tá escutando aí do outro lado, o CT, esse local que o professor falou, ele fica no meio da fazenda da escola. E ali é o lugar onde tira leite, né? Onde é o setor de bovinos leiteiros. Mas como o senhor comentou, né, professor? Sempre teve a ideia de trazer também a pecuária de corte, mas ali era meio que uma miniatura do que você conseguia extrapolar, mesmo ali no sistema de leite, o que poderia acontecer no de corte, né? O departamento sempre teve um leilão, né? Também, né? Onde vendiam animais de corte, mas hoje vende bastante reprodutores, Nelore, né? Além disso, a gente tem praticamente 365 dias do ano, a gente tem o confinamento experimental, né? Sim. Que o professor Flávio é responsável, né? Aliás, o professor Flávio é o professor responsável pelo centro de treinamento, né? O professor Flávio Augusto Portela Santos, né? Onde ele desenvolve também muitas atividades de pesquisa aqui. Sim, sem dúvida. Então, o centro de treinamento, né, nesses últimos anos aí, evoluiu muito também com relação a atividades de pesquisas dentro do centro de treinamento. Ou seja, a gente integra, ou tenta, né, integrar 3 objetivos, né, da universidade, ou seja, pesquisa, ensino e extensão. Mas eu lembro que quando a gente trabalhava aí, era um saco quando tinha experimento, hein, professor? É que o experimento atrapalha a rotina, né? A rotina, exatamente. É por isso que é muito mais difícil tocar um sistema aqui, né, do que numa fazenda comercial comum. Né? Exatamente. Fora que os alunos aprontam também, né? A falta de experiência, quebra trator. Nem fala.
Nem fala. Nem fala. Perde vacina. Não sei se você lembra dessa. A hora que chega aqui segunda-feira, os mecânicos nossos estavam doidinhos aqui. Eles conseguiram fazer tudo isso no final de semana? Conseguiram. Os caras conseguiam quebrar cardan no final de semana, né, professor? Todo final de semana era um cardan. Mas faz parte do aprendizado, né? Exatamente. Em função dessas coisas que a gente acaba tomando até mais cuidado, né? E leva isso também pra fora, né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E hoje, professor, como que funciona o sistema de produção, né, do CT da escola? Hoje a gente tem um sistema de produção de leite a pasto, né? Depois a gente tem um freestall também, né, que é responsabilidade do professor Lúcio, né, e tem atividade de tourinhos, né? E com relação aos cursos, né, a gente tem algumas modalidades de cursos, né? Sim. Nós temos os treinamentos que a gente chama de difusão, que são treinamentos aí de 3 dias, de 4 dias, que são presenciais, são realizados durante a semana e são realizados aqui na sala de aula do centro de treinamento. Com a entrada desses eventos EAD, que há 3 anos atrás, nós começamos também a oferecer esses treinamentos no formato EAD. Então, esses cursos presenciais, eles diminuíram. Mas até 2020, já passaram por esses treinamentos de difusão, que a gente chama, quase 7 mil pessoas. Nossa, gente pra caramba. Nesses EAD, que na verdade é o de difusão EAD, né? Também são cursos de curta duração, que começou há 3 anos atrás. Já passaram aqui aproximadamente 1.028 pessoas. Essa é a força do online, né, professor? Quer dizer, mais de 20 anos, passaram 7 mil, em 3 anos passaram 1.000, né? Isso. Quer dizer, é potencializar o conhecimento que está aí já disponível para pessoas que talvez não poderiam viajar até Piracicaba para fazer isso, né? E a próxima iniciativa do Centro de Treinamento, né, é também oferecer um curso de especialização no formato EAD. O curso de especialização, ele é realizado pelo Centro de Treinamento desde 2000. Ele é presencial, ele dura 2 anos, ele é realizado nos finais de semana, 1 ou 2 finais de semana por mês, e já foram aprovados nesse curso mais de 1.000 alunos aqui em Piracicaba. De participação, né? Porque tem o pessoal que que é reprovado, tudo isso dá quase uns 1.500. Legal. Há 10 anos atrás, nós expandimos isso para Goiânia. Em Goiânia, provavelmente, já se formaram mais umas 400 pessoas no curso realizado em Goiânia. Inclusive tinha o pessoal lá no Tripura, né, que ia direto para Goiânia para fazer o curso lá, né? Nós tivemos vários alunos da Nutripura lá. Isso é um negócio legal, porque acaba que você difunde todo esse conhecimento de Pira, né? E vai chegando mais pro Centro-Oeste, que é onde a turma precisa mais ainda, né, professor? Não, e olha, quando a gente não tinha em Goiânia, o pessoal de Goiânia vinha para Piracicaba. Eu lembro. Até hoje, vem pessoal de Campo Grande, sabe? É um pessoal, assim,
Olha, a gente tem que respeitar esse pessoal, porque sair de lá, 8 horas de viagem, vir assistir a aula e ir embora, é um pessoal que queria fazer mesmo, sabe? Eu lembro da época que eu tava aí no CT, né? Da galera falando que vinha de Campo Grande, que vinha de Goiânia. Os caras queriam mesmo, né? Quer dizer, tinha que ir pro lugar onde tava o conhecimento mesmo, né? E, professor, assim, uma coisa que sempre, quando a gente sai da escola e fica na sociedade comum, né? A gente fala com gente de outras áreas e é normal a turma não entender que a gente, mesmo sendo agrônomo, a gente trabalha com pecuária, né? Quer dizer, quando vem a ideia da pecuária, pensa-se logo em zootecnia e em veterinária, né? E na escola, o departamento de zootecnia é muito forte, um dos mais conceituados do Brasil. E, na minha opinião, vendo, né, depois que a gente tá fora e olha de longe o mercado, a gente vê as pessoas que estão atuando ali, na minha visão, um dos fatores mais importantes nesse sentido são os profissionais que saem de lá, que é um pouco daquele negócio que a gente comentou no início, né? O senhor tem a dimensão da importância do centro de treinamento nesse contexto, vamos dizer assim, sendo mais específico. O senhor tem a noção da contribuição que o CT deu para a pecuária do Brasil? Eu acho que ajudou muito, né? Mas, tentando explicar um pouco a sua colocação do engenheiro agrônomo trabalhar com pecuária, né? Que antigamente não tinha a zootecnia, né? A carreira, né? O título de zootecnista, né? Então, quando foi criado, os primeiros professores das faculdades de zootecnia eram os engenheiros agrônomos que se especializavam em zootecnia, seja ele boi, bovinos, ovinos, peixe, aves, suínos. O próprio departamento de zootecnia, né, isso há muito tempo atrás, era só agrônomo, né? Hoje já não, né? Hoje nós temos médicos veterinários como professores, zootecnistas, né? E as outras faculdades também. Como eu comentei com você, o centro de treinamento ele foi uma extensão, né? Foi uma profissionalização da extensão que o departamento já fazia, né? E eu acho que toda vez que a gente consegue expor uma técnica, uma tecnologia, e a pessoa aplica isso de forma correta, né? Ele vai ter um sucesso muito bom. E essa questão da intensificação, hoje a gente vê que isso é extremamente importante, né? A gente aumentar a produção por área, né, para você tentar se manter e ter lucro na atividade, né? Ou se aumentando a produção na mesma área, você está buscando aumento da produtividade, né? E tem trabalhos que mostram que ao longo do tempo a relação de troca diminui. E o produtor que conseguiu se manter na atividade é o produtor que aumentou a sua produtividade e, com isso, o seu poder de compra. Então, o aumento de produtividade de forma sustentável, né, é fundamental para a pessoa se manter em qualquer uma atividade agrícola. Sim. E é justamente isso que o departamento de zootecnia tenta auxiliar. Gerar informações e passar essas informações que vão levar o produtor a ter um aumento de produtividade de uma maneira bastante sustentável. E é muito interessante isso, né, professor? O senhor comentou, obviamente, da parte mais técnica, né, falando que aumentar a produtividade, com isso tem essa parte da relação de troca. Mais uma coisa que sempre tá na minha cabeça e que surgiu na minha cabeça, inclusive da minha carreira depois, quase como economista, né, vamos dizer assim, surgiu lá no CT. Quando a gente pegava as fichas de cada vaca, colocava lá todas as informações, né? E eu vejo que o CT tem uma questão muito interessante também na parte da gestão, né? Que a gente sempre discutia essas questões. Quer dizer, a gente tem que ter um bom controle zootécnico. Pra gente ter uma noção de uma boa relação de troca, a gente tem que também acompanhar o mercado, né? Isso era uma coisa que eu acho muito interessante do CT, né? Desde sempre foi assim, né, professor? Não, sempre. Como também os professores, a gente também não tinha conhecimento sobre tudo de gestão, né? A gente sempre focava mais na parte zootécnica, né? Claro. A gente nunca deixou de reconhecer que a parte de gestão, a parte de administração, de controle de índices, isso é fundamental.
As coisas têm que acontecer junto. Essa parte de gestão é extremamente importante, não tem como fugir disso. Até para viabilizar a implementação de uma tecnologia nova, né? Quer dizer, você tem que testar isso, e eu acho que o CT tem disso, né? Você testa, fala, ó, isso aqui tem um resultado produtivo e econômico, pode aplicar que dá certo, né? E as aulas ficam mais interessantes até nesse sentido, né? Essa que é a ideia através dos experimentos que são realizados aqui, né? É por isso que é importante o departamento também intensificar a parte de pesquisa, né? Exato. Isso é importante, é fundamental também. Agora, não adianta fazer um monte de pesquisa e ficar numa rodinha estreita. Exatamente. Isso tudo tem que ser difundido, né? Isso aí tem que chegar no produtor. E eu acho que nesse sentido, na minha visão, a contribuição do departamento, né, através do centro de treinamento, é muito grande, né, cara? Porque a gente via gente de longe vindo fazer experimento, né? Sempre me lembro acho que era Salinho o nome dele, que veio lá do Maranhão, lá, não é? Acho que ele era orientado pro professor Silas, não tenho certeza. Professor Silas, quer dizer, você via gente do Brasil inteiro vindo aqui, e o fato do cara vir aqui e voltar, quer dizer que o cara pegou uma coisa boa aqui e tá levando de volta, né? E isso é muito legal. E, professor, o senhor comentou ali atrás dessa entrada dos treinamentos do CT no mundo digital, né? Quer dizer, com cursos online de curta duração. E eu imagino que isso tem acelerado com a pandemia também, afinal, o pessoal não podia ir presencialmente, né? O senhor comentou também que até o curso de especialização, né, que é uma pós-graduação, na verdade, né? Acho que é Lato Sensu, estão preparando isso também para o futuro, né? Então, nesse sentido, professor, eu queria saber como que tem sido essa experiência, né, de trabalhar com esses cursos no digital, afinal, essa proximidade com o sistema era uma coisa interessante, né? E o que vocês estão preparando para o futuro também? Esse negócio aí de ir para o digital e esquecer um pouco do presencial, como que vocês têm lidado? O que vocês têm achado desse processo? Esse, para mim, é um processo bem diferente, né? Eu já tenho uma certa idade que a gente não tem esse envolvimento, né, com todo esse tipo de operações, né? Então, tem uma empresa, né, que nos auxilia nisso. Inclusive, nós temos um site, o site chama CTRH Zootecnia, onde tem a maioria dos nossos eventos lá. E a gente sempre teve a participação da fundação. Então, para a gente é sempre um desafio, porque a gente está numa fase de conhecimento ainda, apesar de ser 3 anos, né? Mas isso é bem dinâmico. E uma característica, né? O centro de treinamento ele tem que ser autossustentável, né? Então, quem segurou as pontas aí foi os cursos EAD, né? Porque todos os cursos presenciais nossos estão parados, né? A gente não pode realizar. Mas, rapaz, é sempre um desafio, é sempre um aprendizado. E a concorrência é forte também, né? Porque, graças a Deus, né? Graças a Deus, as outras instituições, né? As outras universidades, eles têm corpos docentes muito bons, né? Os órgãos de pesquisa têm pesquisadores excelentes, né? E todos eles, né, tentam, de alguma forma, né, promover a difusão. Isso é excelente, né? Para a nossa agropecuária não tem coisa melhor. Mas o centro de treinamento não tem nenhuma ganância de se tornar uma potência em eventos de curso, não. O nosso objetivo é tentar, de forma simples, né, melhorar a parte técnica, né, dos produtores. Perde um pouco por não estar presente, né, para ali inserido no sistema, que eu acho que é sempre foi o grande diferencial ali do CT, mas, por outro lado, foi o que a gente comentou ali em cima, né? Em 3 anos, você já impactou mais de 1.000 pessoas, né? Enquanto há 20 e tantos anos tem 7.000. Esse é o poder do digital também, quer dizer, levar para mais gente esse conhecimento que está todo aí na universidade, né? E um negócio interessante que eu fiquei de comentar, a hora que você falou do engenheiro agrônomo mexer com pecuária, né? Esses eventos nossos de especialização tem que ter nível superior, sabe? E tem administrador de empresa, tem economista, sabe? Tem, veterinários, o tecnista e agrônomo tem. Já teve médico que fez o curso. Por quê? Porque ele tinha fazenda. Sim. Então, na verdade, é um curso aberto, sabe? Para as pessoas que estão relacionadas à atividade de
de pecuária, né? Claro. Afinal, é importante pro cara, né? Às vezes não é que ele vai aprender, né, assim, com todos os detalhes, mas ele começa a ter uma visão. Eu acho que uma coisa muito importante aqui que nós aprendemos com os professores mais antigos, né, é justamente a questão de entender sistema de produção, sabe? Então, entender que tem técnicas que funcionam numa determinada situação, tem técnicas que não, né? Você pode ter uma mesma técnica para a mesma situação, ou seja, integrar todas essas tecnologias, sabe? Sim. Eu acho que o grande segredo do sucesso é isso. Porque informação, gente, hoje com esses Google aí, informação você consegue. Até demais, né, professor? Até demais. O importante é primeiro saber se essa informação é boa mesmo ou não e como ela é inserida, né, dentro do contexto da fazenda. Sim. E cada fazenda tem o seu sistema de produção próprio. E depende muito do técnico, né? Aplicar os conhecimentos dependendo daquele sistema de produção que está ali disponível, né? Eu acho que isso, na minha visão, foi, pelo menos para mim, quando eu estava no CT, entender essa parte mais macro, né? Porque, você estudar uma coisa aqui, uma coisa ali, é importante também, obviamente, mas ter essa noção, né, de fazenda, quando você chega, para nós que éramos alunos, eu tenho absoluta certeza que foi um baita de um diferencial, assim, né? E é muito louco quando chega uma pessoa que veio do CPZ, né? O cara chega lá, ele consegue entender rapidamente o sistema, né? E isso ajuda ele a interagir e integrar ali dentro de uma fazenda ou dentro de uma empresa, né? Exatamente. E às vezes é uma empresa que não tem nada a ver mais com agropecuária, né? Exatamente. Tá certo? Ele consegue integrar os setores, né? Ele começa a ter uma visão melhor daquela todo, né? Empresa como um todo. Né? Eu, sinceramente, mesmo no podcast aqui hoje, que é o meu negócio principal, eu tenho muito do que o CPZ me ensinou, né? Não só no sentido técnico dessa questão, mas também de como você toca pessoalmente, né? Você como pessoa, você tem que ser todos aqueles valores, né, que a gente comentou lá no início. Queria agradecer muito, viu, professor, a sua participação aqui no AgroResenha. E eu queria, na verdade, até quebrar o protocolo para te agradecer muito, professor, porque o senhor foi fundamental na minha formação, não só como técnico, mas também na parte do caráter também, né? Porque eu lembro até hoje de uma vez que a gente tava no CT, eu acho que desse final de ano que a gente ficava meio sozinho, e aí ficava lá trabalhando, né? Aí o senhor chegou pra mim assim, né? A gente tinha um funcionário que era bastante... O senhor vai lembrar quem que era, né? Que tirava leite ali, né? Que era bastante... agitado, digamos assim. Né? Agitado. E aí o senhor chegou pra mim e falou assim... Sabe o que é, Prudêncio? É que quando você vai falar um negócio pra um cara, você não fala pra ele. Você faz pergunta, até ele ter a ideia como se fosse dele. E eu lembro disso, cara. Até hoje, tudo que eu vou fazer, eu tento não dar de mão beijada, sabe? Eu quero tentar fazer com que o cara perceba que o que eu quero que ele faça foi ele que teve a ideia, né? E isso eu levo comigo. Foi um dos ensinamentos que o senhor me deu. Então, pra mim é uma honra ter o senhor aqui nesse episódio. Tenho certeza que quem tá do outro lado, escutando a gente aqui, tirou muitas informações valiosas, muitas coisas importantes. E muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito contente de você está se desenvolvendo muito bem nessa atividade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com você em outras ações aí, e eu sempre fui muito grato, muito contente, né? E você é uma pessoa de responsabilidade que nos traz bastante confiança. Então eu só tenho que agradecer você estar me dando essa oportunidade de eu trabalhar com você hoje aí. Exatamente, professor. E, professor, para quem queira conhecer o seu trabalho e também queira conhecer o trabalho do CT, como que o pessoal pode encontrar? A gente tem uma página, um site, é o CTRH Zootecnia. Uhum. E, bom, é só pôr isso no Google que vai aparecer lá, que é um site onde a gente tem os nossos cursos, sabe? Uhum. No site do departamento tem alguma coisa.
e no site da FEALC também, né? fealc.org.br, todos os nossos eventos estão lá também, porque todos os nossos eventos são realizados junto com a fundação. Então, para você que tá aí do outro lado escutando esse episódio, na descrição desse bate-papo aqui vai ter todos esses sites que o Coelho comentou. Então, se você tiver a fim de entender um pouco mais do CT, fazer um curso, né? Aqui, professor, tem muita gente que não é do agro, mas a família tem fazenda e o cara tá ali querendo entender. Eu acho que essa dica que o senhor deu ali antes, né, foi muito importante nesse sentido. Então, se você tem essa necessidade de conhecer um pouco mais, só entrar lá no site e ver aí quais são os próximos cursos e fazer também, né, professor? Isso. Professor, agora nós vamos para uma parte super importante aqui desse podcast, que é o nosso quiz, né? O senhor não vai me decepcionar, né, professor? Vamos lá. Vamos ver o que eu posso ajudar. Quiz!